E aí, investidores, hoje vamos falar desse cara aqui, ó, Banco Master, envolto em muita polêmica, em muita dúvida, e vamos entender realmente o que a gente tem que ficar atento e o que a gente tem que se preocupar ou não no caso do Banco Master. Antes da gente seguir, eu peço que caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, deixa o like, comente aqui embaixo se você tem algum CDB do Banco Master ou se minimamente você conhece a história. Perfeito? Vamos seguir. Aqui a gente está no site do Banco Master, um site muito bonito, é uma instituição com sede aqui em São Paulo, em outros estados aqui do país, mas sobretudo está envolto em uma questão muito polêmica, que são os CDBs com taxas incríveis e taxas que realmente chamam a atenção, sobretudo quando a gente compara com outras no mercado. A título comparativo, o Master hoje tem grande parte da sua dívida atrelada a taxas próximas de 15, 18, 20% ao ano, certo? E qual o racional de captação? Quando você está captando a taxa X, minimamente sua operação tem que render essa taxa mais alguma coisa para fazer sentido você estar se endividando, se capitalizando. Entretanto, de um ano e meio para cá, a situação do Master basicamente chegou a um extremo que grandes notícias e grandes canais de notícias acabam destacando, que é o que? O Banco Master chegou em um momento que realmente, aparentemente, ele não vai conseguir honrar em determinado momento com parte dessas dívidas que ele fez a partir dessas emissões bancárias. E grande parte disso se deu pelo uso do FGC. Muita gente acaba investindo em CDBs, LCs e LCAs com a proteção do FGC por trás. Mais uma vez, isso destacando para pessoas físicas, tá, investidores? O investidor pessoa física ele tem uma proteção de até 250 mil reais em títulos de emissão bancária, tá? Como é o caso de CDBs. Ou seja, se você é um investidor pessoa física e tem menos que esse valor hoje no Banco Master, via de regra e já adiantando, você não tem que se preocupar muito, tá? Porque hoje o FGC ele tem um pouco mais de 100 bi sob sua proteção, né, sob sua gestão, enquanto que hoje o Banco Master, considerando todas as emissões, enfim, tem por volta de 50 bilhões, mas já a gente vai extrapolar a gente vai passar um pouquinho sobre esses cenários. Qual o ponto mais importante? Como eu trouxe ontem um short bem breve aqui no canal, e o Banco Master ele estava para ser vendido ao BRB, o Banco Regional de Brasília. Entretanto, ontem, dia 3 de setembro de 2025, o Banco Central barrou a compra do Banco Master pelo BRB. Isso fez com que as ações do BRB despencassem na data de hoje. Já a gente vai olhar um pouco. Mas por que essa movimentação? Sendo bem franco, o mercado ainda não entendeu porque o Banco de Brasília está querendo comprar o Banco Master. Teve uma movimentação que o BRB só iria adquirir a parte saudável do banco e ia deixar toda a parte negativa, a parte prejudicial de fora desse enrosco. E um dos pontos é que realmente isso preocupa que, independente de qualquer cenário, o FGC teria que arcar com esses prejuízos. O Banco Central, como um todo, acabou barrando, pelo menos nesse primeiro momento, essa investida do BRB. Perfeito, investidores? O que a gente vai destacar também aqui, um pouco do BRB. Pô, Bruno, faz sentido esse movimento do BRB? Faz sentido investir no BRB, seja ou não por conta dessa questão do Banco Master? Olhando para múltiplos aqui, tá, investidores? Negociado a um PL aparentemente interessante, de um pouco mais de 6 vezes, um P sobre VP de 0,99, um dividendo yield de um pouco mais de 3,8% e ainda assim tem uma valorização de quase 11% nos últimos 12 meses. A gente pode perceber que são ações que têm certa volatilidade. Pode observar que ao longo desse ano chegou a disparar, teve um dia de disparada aqui nas ações do BRB e posteriormente as ações acabaram se movimentando, enfim, hoje, mesmo com essa queda de hoje de mais de 5% nas ações do BRB, ainda assim está longe das mínimas recentes do banco, tá, investidores? Olhando se foi um bom investimento. Via de regra, sim, tá? Quando a gente olha assim, em comparação até determinados outros ativos. Entretanto, é um banco muito, muito fraco, tá, investidores? Sendo bem franco com vocês. É um banco que aparentemente é barato, mas quando a gente vai olhar o crescimento de lucro nos últimos 5 anos de 8%, um ROI de 16%, pô, Bruno, mas hoje a taxa de juros está em 15%. Pô, não efetivamente é um ROI ruim, mas também não são os 20%, 22%, 24% de Itaú, de BTG, tá? Então, ele não é um dos bancos fortes, mas também não está figurando em um cenário de dificuldade como está o Banco do Brasil, o Bradesco que vem se recuperando, o Santander também.
Então acaba que não é um banco que tem acompanhamento constante ou minimamente é queridinho dos grandes gestores, seja pela questão política, né, de gestão da empresa em si, ou até mesmo como oportunidade, tá? Eu particularmente não acompanho, não gosto do banco, não acho que é uma grande oportunidade. É um banco bem pequenininho, um pouco mais, quase que 4 bi de valor de mercado, então operação 100% no Brasil, maior parte de operação de crédito, nada demais do banco, tá, investidores? E agora falando um pouco da questão do débito. Hoje o Banco Master tem por volta desses 50 bilhões, né? Essa notícia é recente, 6 de maio de 2025. Hoje essa dívida está por volta dos 50, 51 bilhões na data de hoje, com a taxa média de 20% ao ano. É uma dívida relativamente alta, sobretudo olhando para a estrutura do banco. Hoje o banco não lucra nem 500 milhões ano, então acaba que realmente é uma dívida considerável. E grande parte dessa dívida dos ativos do Master está atrelada a precatórios. E a situação de precatórios é, como todo mundo sabe, uma situação muito delicada. Certo, Bruno? Mas como é que isso vai impactar? Como eu comentei, hoje o FGC tem um pouco mais de 100 bi, 110 bi sob proteção. Sob proteção eu digo que caso você tenha uma situação delicada com o banco, parte desse recurso ou a totalidade desse recurso está disponível para cobrir esse risco, esse prejuízo dos investidores. O que acontece? Como eu ressaltei, os investidores que têm até 250 mil sendo pessoas físicas estão protegidos. Beleza, mas e esse valor total de 50, 51 bi da dívida do Master? O que é que o FGC estaria cobrindo, ou seja, o que estaria dentro dessa proteção do FGC? Pelos estudos apresentados, hoje cerca de 30 a 35 bilhões, ou seja, você tem uma diferença de 15 bilhões basicamente, são protegidos pelo FGC. Ou seja, esses 15 bilhões na verdade são ou empresas, ou grandes fundos de pensão, ou até mesmo pessoas físicas que estão acima dessa proteção de 250 mil. Então, pô Bruno, de qualquer jeito, que 35 bi é extremamente relevante? É extremamente relevante. Isso quer dizer que o FGC não vai cobrir nem nada do tipo? Não, tá, investidores? E já passando aqui é um vídeo bem rápido hoje, mas já passando para o meu feedback. Hoje o Banco Master, de tempos em tempos, ele tem esse cenário de instabilidade, esse cenário de muita especulação e medo no mercado. Tanto que eu trouxe aqui um print para a gente dar uma olhada, como vocês podem observar aqui. Hoje o Banco Master tinha no secundário de algumas corretoras essas saídas aqui de rentabilidade de PCA mais 50, tá? Obviamente a gente olha para um vencimento curto, mas ainda assim, IPCA mais 50, alguns títulos também para curtíssimo prazo, pagando IPCA mais 25, mais 35. Então isso é por quê? Porque os investidores estão com medo e estão saindo dos títulos. Independente de ter FGC ou não tendo FGC também, os investidores estão saindo a roda desses títulos e isso dá oportunidade para quem realmente souber aproveitar. Eu particularmente reforço, você estando dentro da FGC, bem protegido, sendo uma pessoa física, eu não mexeria. Inclusive, eu aproveitaria esse cenário de instabilidade que tem títulos muito bons, pré-fixados pagando 20%, pós-fixados pagando 140%, 145% de CDI, e PCA mais, para prazos um pouco mais longos, de IPCA mais 18, IPCA mais 20, então taxas muito boas, e aquilo, o FGC está aí para realmente dar essa segurança. Uma visão técnica, eu entendo que, independente do caminho que vá a situação do Master, o FGC vai passar por mudanças. Até porque o Master se valeu dessa questão do FGC para realmente fazer essas captações muito agressivas no mercado. Utilizou uma ferramenta que realmente está disponível para as instituições financeiras, de maneira imoral, equivocada, enfim, chame como você quiser. Mas ainda assim, utilizou as armas do jogo. Então acredito que, primeiro, caso você seja uma pessoa física dentro do FGC ou ainda dentro e podendo aproveitar mais, eu aproveitaria. Caso você esteja acima do FGC, eu realmente faria uma alocação tática e sairia de parte desses títulos, até mesmo para proteção. Esse é o primeiro ponto. E uma análise mais técnica, eu entendo que sim, após essa situação, até mesmo antes de encerrar a situação do Master, o FGC sem dúvida vai passar por mudanças internas e essa questão de proteção e emissões, como ele já vem passando, tá? Ele hoje não está permitindo emissões acima de 120% de CDI nos pós-fixados, mas é um detalhe muito pequeno em comparação ao que deve ser feito.
Pelo vídeo de hoje foi isso, basicamente, investidores. Um vídeo bem rápido, falando hoje dessa notícia do Master. Eu sei que muitas pessoas aqui, investidores, pessoas físicas, têm títulos do Master. E mais uma vez, não se desespere, entenda do assunto, me acompanhe aqui, manda uma mensagem, comenta aqui embaixo se você tem algum título do Master, se você está preocupado e, acima de tudo, se inscreve, deixa o like e até a próxima.